O som agudo de uma campainha atravessava os muros de vidro como uma faca. Elisa Mendonça, de 7 anos, a balançava com desespero de sua cadeira junto à piscina infinita que refletia o céu de São Paulo. Suas mãos pequenas tremiam sobre a campainha. As lágrimas rolavam por suas bochechas, enquanto olhava para os escritórios do 2º andar, onde seu pai, Rodrigo Mendonça, CEO da Mendonça Farmacêutica, assinava contratos milionários sem levantar os olhos. "A menina está tocando a campainha de novo, Sr. Mendonça", sussurrou Lorena, a secretária da porta. Sua voz tremia, porque já sabia a resposta. Rodrigo nem sequer tirou os olhos dos documentos. "Que a enfermeira cuide. Tenho uma videoconferência com os alemães em 5 minutos. Suas palavras caíram como pedras. Lorena fechou a porta e o som de Elisa se abafou atrás do vidro blindado. Embaixo, no jardim de 2.000 metros quadrados, a menina parou de tocar. Já não tinha sentido. Levava 3 anos nesse silêncio, depois do acidente na caminhonete que matou sua mãe, Marina. 3 anos de terapias infrutíferas, especialistas europeus que cobravam fortunas por balançar a cabeça com pena, e um pai que a olhava como se olha um vaso quebrado, algo que uma vez foi valioso, mas agora só ocupa espaço. A enfermeira Raquel se aproximou com seu sorriso profissional de enfermeira de luxo. "Vamos, minha menina, vamos para dentro. Está fazendo muito sol." Mas Elisa não era sua menina. Raquel cobrava R$ 15.000 por semana para vigiar sinais vitais e administrar medicamentos, não para querer. Isso ficou claro quando marcou sua saída às 6 em ponto, sem se importar que a pequena suplicasse com gestos que ficasse um pouco mais. "É que tenho outro paciente", mentia Raquel, embora todos soubessem que ia para seu apartamento em Perdizes assistir novela. O dinheiro dos Mendonça era excelente, mas a tristeza daquela casa era insuportável. Aquela mansão ultramoderna de arquiteto premiado, com suas paredes de cristal e arte contemporânea, era o lugar mais frio que Raquel conhecia, e olha que ela já havia trabalhado em morgues. Rodrigo Mendonça desceu às 9 da noite, quando Elisa já dormia. Entrou no quarto adaptado com equipamento médico de primeira, aproximou uma cadeira junto à cama e observou sua filha. A menina respirava suavemente, com seu rostinho angelical emoldurado por cabelos castanhos bagunçados. Nesses momentos, quando Elisa dormia, Rodrigo podia fingir que tudo estava bem, que Marina ainda estava viva, que sua filha correria novamente pelo jardim gritando: "Papai, olha!", enquanto chutava sua bola de futebol. Mas ao abrir os olhos, a realidade o golpeava. Seu império farmacêutico valia R$ 3 bilhões. Tinha propriedades em 4 países e não podia comprar o único que importava. A voz de sua filha era o único problema que o dinheiro não resolvia. Os melhores laringologistas do mundo haviam revisado as tomografias. O diagnóstico era unânime e devastador. Dano severo nas cordas vocais, induzido por trauma psicológico irreversível. "Me perdoa, filha", sussurrou Rodrigo antes de sair. "Papai não sabe mais o que fazer." Mas Elisa não o escutou. Ou talvez sim. Atrás das pálpebras fechadas, algo se moveu. Um lampejo de consciência, um segredo guardado no mais profundo do silêncio. No dia seguinte, Raquel renunciou por mensagem de texto. "Encontrei oferta melhor, boa sorte." Rodrigo leu durante o café da manhã, enquanto seu assistente pessoal Batista já buscava substitutos nas agências mais exclusivas de São Paulo. "Precisamos de alguém hoje mesmo", ordenou Rodrigo. "Não me importa o que custe." Mas o que chegou naquela tarde não foi o que esperavam. Enquanto as agências ofereciam enfermeiras certificadas com currículos impecáveis e exigências salariais estratosféricas, a campainha da entrada de serviço tocou às 3 da tarde. Gabriela Santos, de 32 anos, estava parada em frente à câmera com uma pasta amarelada embaixo do braço e olhos que haviam visto coisas demais para sua idade. "Vim pelo trabalho de cuidadora", disse no interfone. Sua voz era firme, mas não presunçosa. "Sei que procuram enfermeira, mas eu posso ajudar." Batista quase cortou a ligação, mas algo na determinação daquela mulher o deteve. "Não temos tempo para entrevistas informais, senhora. Isso requer pessoal certificado."
Meu filhinho tinha autismo severo não verbal, interrompeu Gabriela, e sua voz se quebrou apenas. Morreu há 2 anos, aos 9. Passei 7 anos cuidando dele, aprendendo mais que qualquer enfermeira de consultório. Me deem uma oportunidade. Não vou cobrar nem a metade do que pedem essas agências. Batista passou a solicitação para Rodrigo, que estava numa reunião de conselho. A resposta foi fria e rápida. Se tem referências, que comece hoje. Período de experiência de 1 semana. Não foi compaixão, foi conveniência. As agências demorariam dias para enviar candidatas e Rodrigo não podia deixar Elisa sozinha. Gabriela entrou na mansão Mendonça com sua mochila surrada e sapatos desgastados, contrastando brutalmente com o mármore italiano e os lustres de cristal. Uma empregada a guiou por corredores que pareciam galeria de museu, até o quarto de Elisa. A menina está ali, boa sorte, disse a empregada com um tom que significava vai precisar. Elisa estava em frente à janela olhando o jardim. Não se virou quando Gabriela entrou. Oi, Elisa, me chamo Gabriela e vou cuidar de você, disse ela com voz suave, se aproximando devagar. A menina continuou imóvel, mas seus ombros se tensionaram. Pegou uma pequena lousa e escreveu com fúria. Não preciso que ninguém cuide de mim. Preciso que me consertem. A escrita era nítida, carregada de amargura que nenhuma criança deveria conhecer. Gabriela se ajoelhou junto a ela para ficar na sua altura. Tudo bem estar com raiva. Eu também estive muito tempo assim. Elisa finalmente a olhou. Seus olhos castanhos estavam cheios de lágrimas contidas. Seu filho morreu mesmo? Escreveu na lousa. A pergunta era direta, sem o filtro que os adultos usam. Gabriela assentiu. Se chamava Juliano. Ele ia adorar conhecer você. Pela primeira vez em meses, Elisa escreveu de verdade. Ninguém quer me conhecer. Sou a menina quebrada da casa grande. As palavras saíram como veneno destilado por anos de solidão. Meu papai me olha, como se quisesse que eu também tivesse morrido com minha mãe. Gabriela sentiu que o coração se partia, mas manteve a compostura. Seu papai está quebrado também. Às vezes as pessoas não sabem como consertar sua dor. Que procurem no Google, respondeu Elisa na lousa com sarcasmo cortante. Gabriela não pôde evitar sorrir. Essa menina era mais inteligente e forte do que qualquer um lhe dava crédito. Que tal fazermos um acordo? Eu cuido de você, mas você me ensina sobre dinossauros. Vi seus livros na estante. Os olhos de Elisa se iluminaram pela primeira vez. Acenou vigorosamente. Naquela noite, Gabriela preparou o jantar de Elisa. Não a papinha insípida que Raquel esquentava no micro-ondas, mas coxinhas de frango e brigadeiro, como os que sua avó fazia em Recife. Cheira estranho, escreveu Elisa com desconfiança. Cheira a comida de verdade, corrigiu Gabriela. Prove um pedacinho. Elisa mordeu e seus olhos se abriram. Está gostoso. Pela primeira vez em anos, terminou todo o seu prato. Depois de jantar, Gabriela ajudou Elisa com sua rotina noturna. Ao ajudá-la a se acomodar na cama, notou algo estranho. A menina se tensou de uma forma particular, como se estivesse contendo algo. Não era o movimento involuntário de espasmos musculares que conhecia bem por Juliano. Era controle. Está confortável? Perguntou Gabriela enquanto a acomodava. Elisa assentiu rápido demais, fechando os olhos. Gabriela apagou a luz, mas não fechou a porta completamente. Ficou no corredor observando pela fresta. Durante 20 minutos, Elisa permaneceu imóvel. Então, quando certamente acreditou que todos dormiam, aconteceu algo impossível. Um sussurro apenas audível. Mamãe. E depois outra vez um pouco mais claro. Mamãe, me ajuda. Um movimento controlado, deliberado, secreto. O ar abandonou os pulmões de Gabriela. Recuou em silêncio com o coração batendo no peito como tambor de guerra. Elisa Mendonça não era muda. Essa menina de 7 anos havia enganado médicos, enfermeiras, terapeutas e seu próprio pai. Mas por quê? Que razão teria uma criança para fingir uma mudez que lhe roubava sua infância, seus amigos, sua vida? Gabriela subiu as escadas para o escritório de Rodrigo, onde a luz continuava acesa às 11 da noite. Levantou a mão para bater, mas a deteve no ar. Se revelasse isso agora, sem entender por que Elisa mentia,
Poderia destruir a menina de formas que nem sequer imaginava. Precisava saber a verdade. Primeiro, precisava que Elisa confiasse nela o suficiente para revelar o segredo que carregava sobre seus pequenos ombros. Desceu em silêncio e se sentou na cozinha com as mãos tremendo ao redor de uma xícara de chá. Lá fora, a cidade de São Paulo brilhava como constelação caída, indiferente ao drama que se desenvolvia na mansão de Alphaville. Gabriela havia prometido cuidar de Elisa. Agora entendia que isso significava protegê-la, não só de sua condição, mas de algo muito mais sombrio. Um segredo que uma criança de 7 anos considerava mais importante que sua própria liberdade. A pergunta que a manteria acordada essa noite não era "ela pode falar?", mas sim, do que foge essa menina que prefere viver prisioneira de uma mentira. O segundo dia de Gabriela na mansão Mendonça começou com uma prova. Enquanto preparava o café da manhã de Elisa, a menina a observava com desconfiança. Raquel sempre me trazia sucrilhos e leite sem lactose, escreveu com tom de desafio, como medindo se essa nova babá seria outra empregada que seguia ordens sem pensar. Gabriela colocou diante dela um prato com ovos mexidos, pão de açúcar e tapioca feita na hora. Raquel não sabia cozinhar, eu sei. Elisa provou uma garfada e algo mudou em seu rosto. Minha mãe fazia isso. A lousa tremeu em suas mãos, revelando a menina vulnerável sob a armadura de cinismo. Nos domingos, quando o papai não estava, Gabriela se sentou diante dela, deixando que o momento respirasse. Me conta sobre ela. E Elisa escreveu. Pela primeira vez em 3 anos escreveu sobre Marina Mendonça, sem que ninguém a interrompesse para dizer: não fica triste. Mamãe era médica, mas não como as que vêm aqui. Ela trabalhava numa clínica gratuita na cidade Tiradentes. Os olhos de Elisa brilhavam com a lembrança. Papai dizia que era ridículo, que já tínhamos dinheiro suficiente, mas mamãe dizia que medicina não era negócio, era vocação. Gabriela escutava, conectando peças de um quebra-cabeça que começava a tomar forma. Brigavam muito por isso. Seu papai não queria que ela trabalhasse? Perguntou Gabriela com cuidado. Elisa negou com a cabeça. Ele queria que fosse como as outras mães da minha escola, que jogassem tênis e organizassem festas. Mas mamãe dizia que isso era desperdiçar sua vida. A menina baixou o giz como se revelasse um segredo perigoso. No dia do acidente, vinham de uma briga muito feia. Eu estava no banco de trás. Escutei gritarem coisas horríveis. Gabriela sentiu um arrepio. Você lembra do acidente? Elisa fechou os olhos e, por um momento, pareceu muito mais velha que seus 7 anos. Lembro de tudo. Mamãe gritou meu nome. Houve um barulho muito forte e depois nada até acordar no hospital. Suas mãos se agarraram à lousa. Papai estava lá chorando. Nunca o tinha visto chorar. Me disse que mamãe tinha ido para o céu e que eu nunca mais poderia falar. Os médicos te disseram isso diretamente? A pergunta de Gabriela era casual, mas seu coração batia forte. Elisa franziu a testa pensando. Não, só falavam com papai. Eu só escutava palavras estranhas. Trauma vocal, dano permanente, silêncio para sempre. Deu de ombros. Depois de um tempo, parei de tentar falar. Para quê? Todos diziam que era impossível. Aí estava a primeira rachadura na história. Elisa não havia tomado a decisão conscientemente de fingir. Algo mais havia acontecido. Gabriela precisava de mais tempo, mais confiança. Sabe o quê? Vamos terminar o café e depois vamos para o jardim. Está um dia lindo. Elisa a olhou com surpresa. Escreveu. Raquel dizia que o sol era ruim para minha pele. Gabriela sorriu. O sol é vida, minha menina. E você precisa de mais vida na sua vida. Naquela tarde, enquanto Elisa tirava sua soneca, Gabriela explorou a mansão. Não era curiosidade mórbida, mas instinto maternal. Precisava entender o ecossistema em que vivia essa menina. As paredes estavam decoradas com arte contemporânea que custava mais que uma casa média. Mas não havia uma única foto familiar. Nem de Marina, nem de Elisa antes do acidente, nem sequer de Rodrigo sorrindo. No escritório de Rodrigo, ao qual entrou com o pretexto de buscar documentos médicos de Elisa, encontrou algo revelador.
A mesa estava coberta de relatórios financeiros, contratos internacionais e projeções de lucros, mas numa gaveta semi-aberta havia uma foto amassada de Marina com um grupo de crianças numa clínica improvisada. Ela sorria com uma felicidade que iluminava toda a imagem. No verso, com letra feminina, "Esta sou eu, esta é minha verdade." 4 meses antes do acidente. Gabriela fotografou a imagem com seu celular velho. Algo naquela nota lhe arrepiava a pele. "Esta sou eu." Implicava que havia outra versão de Marina, uma versão falsa que alguém queria que ela fosse. Rodrigo, a sociedade, ambos. E se Marina lutava por sua verdade, que preço pagou por isso? A campainha da porta a atirou de seus pensamentos. Era a doutora Valbuena, a especialista que atendia Elisa mensalmente. Uma mulher de 50 anos com maleta de couro italiano e perfume que custava mais que o salário mensal de Gabriela. "Você é a nova cuidadora?" perguntou com esse tom que os ricos usam com a empregada, cordial, mas distante. "Sim, doutora. Gabriela Santos." "Bem, vim revisar a paciente." Gabriela as guiou ao quarto de Elisa, que acordou com expressão de fastio ao ver a doutora Valbuena. Fez uma careta de novo não. "É só rotina, Elisa", disse a doutora com falsa doçura, enquanto tirava uma lanterna de exame. Gabriela observou cada detalhe do exame. Como a doutora iluminou a garganta de Elisa, esperando a ausência de resposta, como revisou a mobilidade passiva de sua mandíbula, como anotou em seu tablet sem realmente olhar para a menina. "Tudo conforme esperado", anunciou a doutora Valbuena depois de 10 minutos. Ausência total de resposta neurológica na laringe. "Continuaremos com o mesmo protocolo de medicamentos." Gabriela não se conteve. "Que medicamentos?" A doutora a olhou com surpresa, como se uma cadeira tivesse falado. "Sedantes suaves para prevenir ansiedade e episódios de pânico. E suplementos." "Por quê?" "Simples curiosidade profissional", respondeu Gabriela, mantendo o tom neutro. "Trabalhei muitos anos com mutismo seletivo. Gosto de entender cada caso." A doutora Valbuena fechou sua maleta com um clique seco. "Isto não é mutismo seletivo, é dano traumático. Completamente diferente." Mas havia algo em seus olhos, uma defensividade que não encaixava com uma pergunta simples. Quando a doutora foi embora, Gabriela revisou os frascos de medicamentos no armário de Elisa. Sedantes suaves em doses bastante altas para uma criança de 7 anos, suplementos vitamínicos e algo mais. Um medicamento que não reconhecia. Fotografou a etiqueta para pesquisar depois. "Por que faz isso?" A escrita na lousa a sobressaltou. Elisa estava acordada, observando-a da cama com olhos inteligentes demais. "Por que algo não bate?" respondeu Gabriela com honestidade. Havia decidido que essa menina merecia a verdade, não mentiras piedosas, e acho que você também sabe. Elisa a olhou durante um longo momento, como se avaliasse se podia confiar nela. Finalmente escreveu: "Se eu te contar algo, promete não dizer para o meu papai?" O coração de Gabriela se acelerou. "Depende do que for. Se você estiver em perigo, terei que te proteger." "Não estou em perigo", escreveu Elisa, e um sorriso estranho cruzou seu rosto. "Eu sou o perigo." Antes que Gabriela pudesse responder, a porta se abriu. Rodrigo Mendonça entrou no quarto pela primeira vez desde que Gabriela trabalhava ali. Vestia terno italiano de 15 mil reais e cansaço que o dinheiro não pode disfarçar. "Elisa, a doutora Valbuena disse que tudo está estável." Não era pergunta nem conversa, era anúncio. Elisa assentiu com expressão monótona, transformando-se instantaneamente na menina obediente e quebrada. Rodrigo finalmente notou Gabriela. "Você é a nova babá. Batista disse que está fazendo bom trabalho." Não era elogio, era observação clínica. "Obrigada, Sr. Mendonça. Elisa é uma menina maravilhosa." Rodrigo olhou para sua filha como se visse um balanço financeiro, avaliando, calculando, mas nunca realmente vendo. "É tudo que me resta de Marina", disse com voz que tentava ser terna, mas soava a reclamação. "Cuide bem dela." Quando Rodrigo foi embora, Elisa esperou até escutar os passos se afastarem pelo corredor de mármore
Então escreveu: Viu? Por isso não posso contar. Gabriela se aproximou, ajoelhando-se junto à cama. Contar o quê, minha menina? Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas que se negava a derramar. Escreveu com fúria: que eu odeio ele, que desejo que ele tivesse morrido no lugar da mamãe, que cada dia finjo ser muda porque é o único poder que tenho contra ele. O mundo parou. Gabriela sentiu que o ar abandonava o quarto. Elisa não fingia por trauma ou confusão. Fingia por vingança. Uma criança de 7 anos havia transformado seu silêncio em arma, sua mudez em castigo para o pai que, de alguma forma que Gabriela ainda não compreendia completamente, ela culpava pela morte de sua mãe. Querida, começou Gabriela, mas Elisa a interrompeu batendo a lousa com ferocidade. Não me diga que está errado. Já sei que está errado. As lágrimas finalmente rolaram por suas bochechas, mas cada vez que papai me olha e vê que não posso falar, sei que se sente culpado. Sei que dói. E isso é a única coisa que me faz sentir melhor. A menina soluçava agora, anos de dor saindo como rio transbordado. Porque ele matou mamãe, não com as mãos, mas com suas palavras. E agora tem que viver sabendo que também me quebrou. Gabriela abraçou Elisa, enquanto ela chorava contra seu ombro. Não disse que estava errado se vingar. Não disse que devia perdoar. Não ofereceu frases feitas sobre curar. Só assegurou como havia segurado Juliano em seus piores momentos, deixando que a dor saísse sem julgamento. Quando Elisa finalmente se acalmou, Gabriela sussurrou: Me conta tudo desde o começo. O que aconteceu realmente naquele dia? E Elisa, pela primeira vez em 3 anos, falou. Sua voz era um sussurro quebrado, rouco pelo desuso, mas era real. Foi sábado, começou Elisa com voz trêmula, olhando para o teto como se a história estivesse projetada ali. Mamãe havia trabalhado a noite toda na clínica da cidade Tiradentes. Chegou ao amanhecer com o jaleco ainda posto e olhos muito cansados. Eu estava tomando café com a babá de antes, Carmen. Papai desceu do escritório uma fera. Gritou com mamãe que era uma vergonha, que seus colegas do clube perguntavam por que sua esposa não ia aos eventos importantes, que parecia que Marina Mendonça preferia os favelados da Tiradentes à própria família. Elisa fechou os olhos com força. Mamãe não gritou, nunca gritava, só disse: Rodrigo, salvei 3 crianças ontem à noite. Isso vale mais que 100 jantares de gala. Papai ficou pior. Disse que estava farto, que sempre era a mesma coisa, que ele não havia se casado com uma mártir, mas com Marina Villarreal, filha de uma das famílias mais importantes de São Paulo. A voz de Elisa ficou amarga. Carmen me levou para o meu quarto, mas eu escutava tudo. Papai disse que se mamãe não largasse a clínica, ele tomaria medidas. Mamãe perguntou: Que medidas? E papai disse. A menina engoliu seco. Disse que usaria sua influência para fechar a clínica. Que uma ligação dele e o lugar perderia as licenças sanitárias. Gabriela sentiu náusea. Rodrigo Mendonça não era só CEO de uma empresa farmacêutica, tinha conexões com o Ministério da Saúde. Podia destruir aquela clínica com um e-mail. Sua mãe fez o quê? Elisa abriu os olhos e Gabriela viu algo terrível neles. Orgulho misturado com perda. Mamãe disse para ele tentar, que conseguiria outras licenças em outro lugar com outro nome, que ele podia controlá-la, mas não sua vocação. Então papai disse algo que nunca vou esquecer, continuou Elisa e sua voz ficou de gelo. Disse: Se não posso te controlar, vou controlar nosso dinheiro, nem R$1 a mais para os seus projetos de caridade. E se insistir, peço o divórcio e me certifico de que não veja Elisa nunca mais. Tenho os melhores advogados de São Paulo. A menina apertou os punhos. Usou meu nome como arma. Me transformou em refém sem nem saber. Gabriela começava a ver o quadro completo, e era mais sombrio do que imaginava. O que sua mãe fez? Foi embora, respondeu Elisa. Subiu para o quarto, fez uma mala e me disse que íamos para a casa da vovó por uns dias. Eu fiquei feliz porque a vovó Isabel mora em Campos do Jordão e tem um jardim enorme. Não entendia que mamãe estava deixando o papai. Mas papai entendeu. Quando viu a mala, mudou completamente. Começou a chorar e pedir perdão.
Disse que estava estressado, que não falava sério, que nos amava. Elisa engoliu seco. Mamãe não acreditou. Disse que era a 5ª vez que isso acontecia, que Rodrigo Mendonça só pedia perdão quando via que perdia controle, mas nunca mudava. Papai bloqueou a porta. Disse que não íamos, que conversariam como adultos e resolveriam tudo. A voz de Elisa tremia de novo. Mamãe disse para ele sair da frente. Ele não se moveu. Aí mamãe pegou o celular para ligar para alguém e papai tomou o telefone. Se empurraram. Eu comecei a chorar. Carmen chamou a segurança. Foi horrível. Gabriela podia imaginar a cena. A mansão de cristal transformada em prisão. A menina aterrorizada e 2 adultos se destruindo mutuamente. Finalmente, mamãe disse que tínhamos consulta no dentista em 1 hora, que se ele não nos deixasse sair, ela chamaria a polícia. Elisa riu amargamente. Era mentira. Não tínhamos consulta, mas papai acreditou. Nos deixou ir. Subimos na caminhonete. Mamãe dirigia muito rápido. Perguntei para onde íamos e ela disse: longe, meu amor, muito longe, onde ninguém nos machuque. Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas de novo. Íamos pela Marginal Tietê quando o celular da mamãe tocou. Era papai. Mamãe não atendeu. Tocou de novo e de novo. Mamãe gritou de frustração e atendeu. A briga continuou, mas agora por telefone. Mamãe gritava que estava farta, que 20 anos de casamento não valiam um dia a mais de abuso. Papai gritava que voltasse imediatamente, que estava dando um ultimato. Ou voltava ou nunca veria 1 centavo dele. Elisa fechou os olhos. Mamãe disse que preferia viver na rua comigo do que um dia a mais na prisão dourada dele. E então aconteceu. A voz de Elisa ficou monótona, quase mecânica, como se desconectasse sua emoção da lembrança. Mamãe estava tão brava que não viu que o semáforo ficou vermelho. Um caminhão vinha cruzando. Mamãe viu no último segundo e virou o volante. O caminhão nos bateu do lado do motorista. Lágrimas silenciosas rolavam pelas bochechas da menina. Escutei metal se retorcendo, vidros explodindo, e mamãe não gritou. Só teve silêncio. Gabriela tinha lágrimas nos próprios olhos. Acordei no hospital. Não lembro do resgate nem da ambulância. Só lembro de abrir os olhos e ver papai do lado da minha cama chorando como nunca tinha visto. Me disse que mamãe tinha morrido, que sentia muito, que faria tudo para cuidar de mim. Elisa a olhou diretamente. Mas escutei o que disse depois, quando achou que eu estava dormindo por causa dos remédios. Falou no telefone com o advogado dele. Disse que precisava controlar a narrativa do acidente, que ninguém podia saber que Marina estava fugindo dele quando aconteceu, que apresentariam tudo como acidente trágico, nada mais. A menina apertou os punhos. Disse: minha reputação não pode se manchar com isso. A Mendonça Farmacêutica não pode se associar a escândalos domésticos. Faremos doações para organizações de segurança no trânsito e ninguém fará perguntas. Aí estava a verdade devastadora. Rodrigo Mendonça não só havia pressionado sua esposa até o limite, mas depois sanitizou sua morte para proteger sua imagem. Quando os médicos disseram que eu tinha ficado muda, não questionei, continuou Elisa. No começo foi trauma real. Estava tão assustada e confusa que não tentava falar. Mas depois de uns meses, senti que podia sussurrar. Tentei falar uma noite e saiu minha voz. Ia gritar de felicidade, mas aí pensei, se papai souber que posso falar, tudo vai voltar a ser como antes. Ele controlando tudo. Eu presa no mundo perfeito dele, onde nada de verdade importa. Elisa respirou fundo. Então decidi continuar fingindo. Cada dia que ficava em silêncio, cada dia que papai me via sem voz, eu sabia que o torturava. Era minha vingança. Gabriela não sabia o que dizer. Diante dela estava uma menina que havia perdido 3 anos de sua vida por um ato de rebelião silencioso e devastador. Uma criança que sacrificou sua infância para castigar seu pai. Elisa, começou Gabriela, escolhendo as palavras com cuidado. Entendo por que fez isso, de verdade entendo, mas está se castigando também. Não foi à escola, não tem amigos, não brinca, não canta, não vive. Não me importo, disse Elisa com teimosia. Enquanto papai sofrer, vale a pena.
Mas sua voz não soava convincente, soava cansada. E se houver outra forma? Perguntou Gabriela. Outra forma de quê? De fazer justiça para sua mãe, de honrar a memória dela, de viver a vida que ela teria querido para você. Elisa a olhou com ceticismo. Como? Gabriela tomou suas mãos pequenas. Não sei ainda, mas sei isto. Sua mãe dedicou a vida a curar pessoas, a dar vida, não a tirar. Mesmo quando seu papai a machucava, ela continuava salvando crianças na Tiradentes. Gabriela secou as lágrimas de Elisa com ternura. Acho que, se ela pudesse te ver agora, não ia querer que desperdiçasse sua vida em vingança. Ia querer que a vivesse tão intensamente que seu papai visse tudo o que perdeu quando a perdeu. Pela primeira vez, Elisa pareceu considerar outra possibilidade. Mas se eu parar de fingir, papai ganha. Vai pensar que pode fazer o que quiser e se safar. Talvez, concedeu Gabriela. Ou talvez ver que sua filha escolheu a vida, apesar dele, seja um castigo maior. Porque significará que você não precisa dele, que pode ser feliz sem a permissão dele. Isso vai tirar todo o poder dele. Elisa não respondeu, mas Gabriela viu a semente da dúvida se plantar em seus olhos. Era suficiente por agora. Pensa nisso, disse Gabriela. Não precisa decidir nada hoje, mas quero que saiba que estarei aqui, não importa o que escolher. Abraçou a menina de novo. E seu segredo está seguro comigo até você decidir o que fazer com ele. Naquela noite, enquanto Elisa dormia, Gabriela pesquisou o medicamento desconhecido que havia fotografado. O que encontrou a gelou. Era um ansiolítico extremamente forte, usado tipicamente em adultos com transtornos de pânico severos. Em crianças, era usado só em casos extremos, e a dose que Elisa recebia estava no limite superior. Gabriela não era médica, mas havia aprendido muito cuidando de Juliano. Esse medicamento poderia estar suprimindo genuinamente a função cognitiva e a vontade de Elisa. Era possível que a doutora Valbuena estivesse supermedicando a menina para mantê-la dócil? Ou era simplesmente protocolo padrão que Gabriela não entendia? Precisava de uma segunda opinião, mas a quem recorrer sem levantar suspeitas? Uma coisa era certa. Entre o trauma psicológico de Elisa e a medicação agressiva, essa menina estava presa numa prisão criada por múltiplas camadas de adultos, falhando com ela. Enquanto a cidade de São Paulo dormia do lado de fora das janelas de cristal, Gabriela tomou uma decisão. Não permitiria que Elisa desperdiçasse sua vida, mas também não a trairia revelando seu segredo antes que estivesse pronta. Precisava de um plano diferente, um que libertasse Elisa sem destruí-la no processo. O que não sabia era que sua decisão de ajudar a menina desencadearia uma série de eventos que exporiam não só os segredos da família Mendonça, mas uma rede de corrupção médica que alcançava os níveis mais altos do sistema de saúde brasileiro. E que, ao final, a verdade sobre a morte de Marina Mendonça seria muito mais sinistra do que nem mesmo Elisa imaginava. A manhã seguinte traria visitantes inesperados, decisões impossíveis e a primeira rachadura visível na fachada perfeita que Rodrigo Mendonça havia construído tão cuidadosamente. O castelo de cristal estava prestes a se quebrar, e quando isso acontecesse, os fragmentos cortariam a todos. A manhã do quinto dia de Gabriela na mansão Mendonça começou com uma ligação inesperada. Batista, o assistente de Rodrigo, bateu na porta do quarto de Elisa às 8 em ponto. O senhor Mendonça solicita sua presença no escritório dele. Agora. Seu tom não admitia demora nem perguntas. Gabriela sentiu um arrepio. Rodrigo havia descoberto algo. A tinham visto investigando os medicamentos. Subiu as escadas de mármore com o coração martelando no peito. O escritório de Rodrigo era impressionante. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade de São Paulo, mesa de mogno que parecia tirada de museu e paredes forradas de diplomas, prêmios e fotos com presidentes e magnatas. Rodrigo estava de pé junto à janela, de terno cinza Oxford e expressão indecifrável. Sente-se, senhora Santos. Gabriela se sentou na cadeira em frente à mesa,
sentindo-se como empregada prestes a ser demitida. Rodrigo se virou e a olhou diretamente pela primeira vez, desde que trabalhava ali. Notei mudanças em Elisa. Come melhor, interage mais, até sorri ocasionalmente. Fez uma pausa que pareceu eterna. Isso não acontecia há 3 anos. O que está fazendo diferente? Gabriela escolheu suas palavras com extremo cuidado. Falo com ela como pessoa, não como paciente. Cozinho comida de verdade para ela e escuto quando ela precisa se comunicar. Rodrigo assentiu lentamente, processando. A doutora Valbuena sugeriu que contratasse uma enfermeira certificada com especialização em neurologia, mas acho que se equivocou. Elisa não precisava de mais profissionais. Precisava de alguém que a visse como criança, não como caso médico. Por um momento, Gabriela viu algo nos olhos de Rodrigo que não esperava. Culpa genuína. Eu parei de vê-la assim. Admitiu o homem mais poderoso na indústria farmacêutica brasileira com voz que se quebrava. Depois do acidente, cada vez que olhava para Elisa, via Marina, via meu fracasso. Então parei de olhar. Se sentou pesadamente na cadeira executiva. Batista me mostrou o relatório de gastos da cozinha. Você gastou 3 vezes mais em ingredientes que qualquer outra funcionária. Queria saber por quê. Porque Elisa merece mais que comida processada e papinha, respondeu Gabriela com firmeza, que surpreendeu até ela. Merece ovos frescos, tapioca feita na hora e tempero que lembre que alguém se preocupa com ela. Rodrigo a olhou com expressão indecifrável. Minha esposa pensava igual. Dizia que comida era amor em forma tangível. Pela primeira vez, falou de Marina sem que parecesse doloroso. Marina cozinhava para Elisa todo domingo, não importa o quanto estivesse ocupada. Gabriela viu sua abertura. Senhor Mendonça, posso fazer uma pergunta pessoal? Rodrigo fez um gesto para que continuasse. O senhor amava sua esposa? A pergunta o atingiu como bofetada. Como se atreve a... Começou com raiva, mas então parou. Respirou fundo. Sim, a amava mais que tudo no mundo. Por isso me enlouquecia que constantemente colocasse em risco sua segurança trabalhando naquelas clínicas perigosas. Por isso queria que ficasse em casa onde estava segura. Segura ou controlada? A pergunta de Gabriela foi suave, mas cortante. Rodrigo a olhou com olhos que ardiam. O que está insinuando? Nada, senhor. Só que às vezes o amor se confunde com controle, e que manter alguém seguro numa gaiola dourada ainda é uma gaiola. O silêncio que seguiu foi denso como neblina. Rodrigo se levantou bruscamente. Está demitida. Arrume suas coisas. Gabriela sentiu que o mundo parava. Havia ido longe demais. Senhor Mendonça, eu só... Está demitida de cozinhar para Elisa, interrompeu Rodrigo. E pela primeira vez, Gabriela viu algo parecido com um sorriso em seu rosto. Quero que se foque completamente na minha filha. Vou contratar alguém para a cozinha. Você só se preocupe em fazer o que quer que esteja fazendo para que Elisa volte a viver. Gabriela exalou o ar que não sabia que estava prendendo. De verdade, Rodrigo assentiu. E seu salário vai triplicar a partir de hoje. Não porque sou generoso, mas porque não quero que vá embora. Minha filha precisa de você. Se aproximou da janela de novo, dando as costas. Eu também preciso. Preciso que me ajude a recuperar minha filha antes que seja tarde demais. Quando Gabriela desceu ao quarto de Elisa, a menina a esperava ansiosa. Te demitiu. Vai embora. Havia pânico em sua escrita. Gabriela se ajoelhou junto a ela. Não vou a lugar nenhum. Seu papai acabou de oficializar que vou ficar permanentemente. Elisa a abraçou com força que não havia mostrado antes. Não quero que vá embora. Você é a única que entende. Então preciso que entenda uma coisa também, disse Gabriela com seriedade. Seu papai não é o monstro que pensa. É um homem quebrado que perdeu a esposa e não sabe como salvar a filha. Elisa se afastou irritada. Agora defende ele, escreveu. Não defendo, corrigiu Gabriela. Mas também não vou deixar que se destrua por vingança. Seu papai cometeu erros horríveis, mas continuar em silêncio não conserta nada. Então o que faço? Escreveu Elisa com letra pequena.
Gabriela tomou suas mãos. Começamos devagar. Primeiro, digo para o seu papai que quero tentar terapia vocal diferente, que li sobre novos métodos de reabilitação. Isso nos dá cobertura para você começar a praticar sua voz sem levantar suspeitas. Os olhos de Elisa se iluminaram com esperança misturada com medo. E se papai descobrir a verdade? Quando chegar esse momento, enfrentaremos juntas, prometeu Gabriela. Mas primeiro você precisa estar forte. 3 anos sem falar enfraqueceram suas cordas vocais de verdade. Mesmo que consiga sussurrar, não vai conseguir falar alto ou cantar até reconstruirmos sua força. Elisa considerou isso. Quanto tempo vai levar? Meses, talvez 1 ano, mas cada dia estará mais perto de ser livre. Naquela tarde, Gabriela implementou seu plano. Convenceu Rodrigo a contratar um fonoaudiólogo alternativo, o Dr. Pedro Solis, que trabalhava com métodos não convencionais. Os médicos tradicionais já disseram que não há esperança, argumentou Gabriela. Mas li sobre casos onde terapias holísticas melhoraram a qualidade de vida, mesmo sem recuperação completa. Rodrigo, desesperado por qualquer progresso, aceitou. O Dr. Solis chegou 2 dias depois. Era um homem de 60 anos com mãos grandes e gentis, que havia trabalhado 30 anos em reabilitação antes de abrir sua própria clínica em Vila Madalena. Examinou Elisa com cuidado que a doutora Valbuena nunca mostrou. Interessante, murmurou enquanto examinava a garganta da menina. A resposta laríngea residual aqui. As cordas vocais não estão completamente atrofiadas, como esperaria depois de 3 anos. Gabriela prendeu a respiração. O médico havia descoberto o segredo? Mas Elisa se manteve perfeitamente silenciosa, com anos de prática do seu lado. Isso é bom? Perguntou Rodrigo da porta, onde observava de braços cruzados. É inusual, respondeu o Dr. Solis cuidadosamente. Mas sugere que o corpo da menina está lutando mais do que os diagnósticos indicam. Com o regime correto, poderíamos ver melhorias na respiração, prevenção de tensão e talvez alguma vocalização. Alguma vocalização não é o mesmo que falar, disse Rodrigo com tom monótono. O Dr. Solis se endireitou. Senhor Mendonça, trabalho com expectativas realistas. Sua filha provavelmente nunca falará fluentemente, mas pode ter menos ansiedade, melhor comunicação não verbal, mais energia. Isso também vale. Rodrigo assentiu, embora Gabriela visse a decepção em seus olhos. A esperança era veneno para ele. Dava e tirava em partes iguais. As sessões de terapia começaram no dia seguinte. 3 vezes por semana, o Dr. Solis vinha por 2 horas. E nessas sessões, com Rodrigo no escritório e as portas fechadas, Elisa podia ser honesta. Muito bem, campeã, dizia o Dr. Solis, que Gabriela havia posto a par da verdade depois de jurar confidencialidade absoluta. Hoje vamos trabalhar em fortalecer seus sussurros. Vai doer porque esses músculos vocais estão fracos de verdade. Elisa tossia enquanto o Dr. Solis a guiava, através de exercícios de respiração que pareciam simples, mas eram tortura depois de anos sem uso. Dói, sussurrava a menina. Eu sei, minha pequena guerreira, respondia o doutor com voz gentil. Mas a dor significa que está viva, significa que está sarando. Gabriela observava do canto com o coração partido, vendo Elisa sofrer, mas também cheia de orgulho ao vê-la lutar por sua liberdade. Depois de 3 semanas, Elisa conseguia manter um sussurro forte por 30 segundos. Não era muito, mas era progresso real. Nesse ritmo, em 6 meses, vai conseguir falar em voz normal, estimou o Dr. Solis. Em 1 ano, cantará. Elisa sorriu. Um sorriso real que iluminava seu rosto de formas que não apareciam há anos. E gritar? Perguntou com esperança de criança de 7 anos, que havia esquecido de ter esperança. Gritar, pular, cantar na ópera, prometeu o Dr. Solis. Tudo que seu coração desejar, mas precisa de paciência e trabalho duro. Elisa assentiu com determinação de partir o coração. Farei o que for preciso. E fez. Cada sessão, Elisa empurrava sua voz além do que parecia possível para uma criança de sua idade.
Gabriela via nela o mesmo espírito de Marina. A teimosia de não se render, de lutar mesmo quando todos diziam que era impossível. Mas nem tudo era progresso positivo. Uma tarde, enquanto Elisa praticava em segredo um sussurro forte, Rodrigo entrou sem avisar. Gabriela apenas teve tempo de sussurrar "seu papai", antes que Rodrigo abrisse a porta. Elisa fechou a boca de golpe, com um movimento que esperavam parecesse natural. Rodrigo olhou ao redor com suspeita. "O que estão fazendo?" "Exercícios de respiração para fortalecer o diafragma", mentiu Gabriela com voz firme. "O Dr. Solis disse que ajuda com a circulação." Rodrigo observou sua filha, que respirava pesadamente pelo esforço real de ter estado vocalizando momentos antes. "Está bem, Elisa?" A menina assentiu, sem confiar na voz. Rodrigo se aproximou e, num gesto que surpreendeu ambas, pôs a mão na cabeça de Elisa. "Está suando. Os exercícios são muito difíceis." Era a primeira vez em meses que Rodrigo tocava sua filha com ternura. "Estou bem, papai", sussurrou Elisa, quase inaudível. Rodrigo a olhou nos olhos, realmente a olhou, e Gabriela viu algo se quebrar no homem. Se parece tanto com sua mãe quando está determinada. Ela tinha esse mesmo olhar quando decidia algo. Beijou a testa de Elisa, algo que Gabriela suspeitava não fazia desde o acidente. "Continue se esforçando, filha. Estou orgulhoso de você." Quando Rodrigo foi embora, Elisa começou a chorar. Não de tristeza, mas de algo mais complicado. A confusão de odiar alguém que de repente mostra amor. "Por que agora?" sussurrou. "Por que não pôde ser assim antes?" Gabriela a abraçou. "As pessoas mudam quando estão prontas, não quando queremos que mudem. Seu papai está começando a despertar da própria dor." "Mas mamãe ainda está morta por culpa dele", disse Elisa com amargura que nenhuma criança deveria sentir. "Sim", concordou Gabriela, "porque mentir não ajudaria. Sua mãe está morta, e seu papai vai carregar essa culpa a vida toda. Mas você pode escolher o que fazer com sua vida. Pode ficar congelada naquele momento do acidente, ou pode avançar para algo novo." Naquela noite algo mudou em Elisa. Gabriela viu na forma como olhava para o pai durante o jantar, não com ódio puro, mas com algo mais complexo, curiosidade misturada com ressentimento, raiva misturada com saudade. Era o primeiro passo rumo a algo parecido com perdão, embora o caminho fosse longo e doloroso. Mas enquanto Elisa começava sua jornada rumo à cura, forças que nenhum deles conhecia se moviam nas sombras. A doutora Valbuena havia notado as faturas do Dr. Solis nos registros médicos de Elisa, e não estava contente que outra pessoa estivesse tratando sua paciente mais lucrativa. Fez uma ligação para Rodrigo, semeando dúvidas sobre métodos não comprovados e charlatães que se aproveitam de pais desesperados. Rodrigo, que finalmente começava a ter esperança de novo, se encontrou enfrentando uma decisão: confiar na médica que havia tratado Elisa durante 3 anos sem resultados, ou na babá que em semanas havia conseguido o que ninguém mais pôde, devolver a vida à sua filha, mesmo que fosse só em pequenas doses. A resposta que escolhesse determinaria não só o futuro de Elisa, mas o de toda a família Mendonça. E então, chegou a carta. Um envelope pardo sem remetente, deixado na caixa de correio da mansão. Dentro, uma única foto: Marina Mendonça, no dia antes do acidente, saindo de um prédio que Rodrigo reconheceu imediatamente, os escritórios de um advogado especializado em divórcios. No verso da foto, escrito com marcador preto, "Ela ia te deixar e você sabia. Até onde foi para impedi-la?" Rodrigo Mendonça segurava a fotografia com mãos que tremiam visivelmente. O envelope pardo estava sobre sua mesa como evidência numa cena de crime. Batista, seu assistente, o havia encontrado na caixa de correio durante a ronda matutina de segurança. "Quem entregou isso?" perguntou Rodrigo com voz perigosamente calma. Batista negou com a cabeça. "As câmeras mostram um entregador de moto pago em dinheiro sem registro, profissional." A implicação era clara. Alguém com recursos estava investigando o passado de Rodrigo. Alguém que sabia sobre a visita de Marina ao advogado de divórcios. Alguém que insinuava que o acidente não havia sido tão acidental assim.
Isso é chantagem, murmurou Rodrigo. Ou algo pior, respondeu Batista. Quer que eu chame segurança privada? Investigadores? Rodrigo estudou a foto de novo. Marina saindo do prédio de escritórios em Higienópolis, com pasta embaixo do braço e expressão determinada. Ele não havia sabido dessa visita ao advogado, ou isso é o que havia dito a todos, incluindo a si mesmo durante 3 anos. Mas a verdade que o visitava nas noites de insônia, era diferente. Ele sabia sim. Um contato no escritório lhe havia informado quando Marina pediu consulta, e ele havia confrontado Marina naquela manhã fatal. Não façam nada ainda, ordenou Rodrigo, guardando a foto na gaveta com chave da mesa. Isso pode ser tentativa de desestabilizar antes da fusão com os alemães. Nossos competidores jogariam sujo para sabotar o acordo. Batista não parecia convencido, mas assentiu. Como quiser, senhor, mas deveríamos aumentar a segurança ao redor de Elisa. A menção de sua filha fez Rodrigo lembrar de algo mais. Elisa estivera na caminhonete naquele dia. Elisa havia escutado a briga telefônica. Se alguém interrogasse a menina, se alguém extraísse os detalhes do acidente de sua memória infantil, a narrativa cuidadosamente construída de Rodrigo desmoronaria. Sim, disse Rodrigo lentamente. Reforce a segurança e quero saber tudo sobre essa babá, Gabriela Santos. Antecedentes completos. Batista piscou surpreso. Acha que ela está envolvida? Não sei o que pensar, admitiu Rodrigo. Mas apareceu na minha porta oferecendo serviços justo quando mais precisávamos. Isso pode ser providência ou planejamento. A paranoia semeada por anos de jogar jogos corporativos despiadados florescia como planta venenosa na mente de Rodrigo. Investigue discretamente. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Gabriela ajudava Elisa com seus exercícios matutinos. A menina agora conseguia manter um sussurro forte por 2 minutos completos, progresso que o Dr. Solis declarava quase milagroso. Você é incrível, campeã, elogiava Gabriela enquanto Elisa tremia com o esforço. Mamãe estaria orgulhosa, sussurrava Elisa. Essas palavras haviam se tornado seu mantra, seu combustível. Mas, naquele dia, Elisa tinha algo na mente além dos exercícios. Gabriela, posso perguntar uma coisa? Sussurrou. Sempre. Elisa respirou fundo. Você acha que meu papai machucou minha mãe de propósito? Tipo, causou o acidente? A pergunta atingiu Gabriela como soco. Havia estado esperando essa pergunta, mas nunca se preparara para a resposta adequada. Por que pergunta isso agora? Elisa baixou o olhar. Porque quanto mais tempo passo fazendo ele sofrer, mais me pergunto se merece sofrer tanto. Mas aí lembro que mamãe morreu por culpa dele e... Sua voz se quebrou. Não sei o que sentir. Gabriela se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos pequenas. Seu papai não causou o acidente fisicamente. Não sabotou a caminhonete nem nada assim. Mas fez sua mãe dirigir brava. Distraiu ela com a ligação. Se ele não tivesse... Sim, disse Gabriela gentilmente, mas firme. O mundo está cheio de sés. Se sua mãe tivesse atendido depois, se o caminhão tivesse chegado 2 segundos antes ou depois, se o semáforo tivesse durado mais... Não pode viver no país dos sés, minha menina. Só vai enlouquecer. Então ele não tem culpa? A pergunta de Elisa era quase acusatória. Gabriela escolheu as palavras com extremo cuidado. Seu papai tem culpa de tratar mal sua mãe, de controlá-la, de não valorizar o que ela queria. Isso é imperdoável e doloroso. Fez uma pausa. Mas entre isso e planejar a morte dela há um abismo enorme. Seu papai é muitas coisas ruins, mas não acho que seja assassino. Elisa processou isso em silêncio. Finalmente perguntou. Como pode ter certeza? Não posso, admitiu Gabriela com honestidade brutal. Mas vi como te olha. Vi a dor dele. Um homem que assassinou a esposa não carregaria a culpa assim. Enterraria fundo e seguiria em frente. Seu papai está preso naquele dia tanto quanto você. Nesse momento, a porta se abriu. Rodrigo entrou com expressão tensa que Gabriela não havia visto antes. Elisa,
Preciso que me conte algo e preciso que seja completamente honesta. Seu tom fez o ambiente no quarto congelar. Gabriela sentiu pânico subir pela garganta. Ele havia descoberto o segredo? Havia câmeras ocultas que ela não conhecia? O que foi, papai? Escreveu Elisa. E pro crédito dela, a mão não tremeu. Rodrigo tirou o celular, mostrando uma imagem. Era a foto de Marina saindo do prédio de escritórios. Reconhece isso? Elisa estudou a imagem confusa. É mamãe. Lembra se sua mãe mencionou ir ver um advogado? A pergunta era casual, mas carregada de peso. Elisa negou com a cabeça lentamente. Não lembro. Por quê? Rodrigo guardou o telefone, e Gabriela viu algo terrível em seus olhos. Alívio. Ele havia estado preocupado que Elisa lembrasse algo específico. Não é nada importante. Só organizando papéis velhos. Mas a mentira era óbvia para qualquer um prestando atenção. Quando Rodrigo foi embora, Elisa olhou para Gabriela com olhos arregalados. Mamãe ia se divorciar do papai. Gabriela xingou internamente. A menina era inteligente demais. Não sei ao certo, respondeu Gabriela, mas é possível. Sua mãe estava infeliz. Consultar um advogado de divórcios teria sido lógico. Elisa assentiu lentamente, com engrenagens girando na cabeça de 7 anos. Se papai sabia disso, e por isso brigaram naquele dia, sussurrou Elisa, mas não terminou a frase. Não precisava. A implicação pairava no ar como guilhotina. Não tire conclusões ainda, advertiu Gabriela. Não até sabermos toda a verdade. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, Gabriela sentia que se aproximavam de algo perigoso, algo que, uma vez exposto, mudaria tudo. Naquela tarde, enquanto Elisa dormia à sesta, Gabriela recebeu uma visitante inesperada. A doutora Valbuena chegou sem aviso prévio, com maleta de couro e sorriso que não alcançava os olhos. Senhora Santos, que surpresa encontrá-la aqui. Vim revisar a paciente. Gabriela bloqueou a porta do quarto de Elisa. Está dormindo. Pode voltar mais tarde. A doutora Valbuena estreitou os olhos. Está me negando acesso à minha paciente? Sua voz subiu de volume. Estou pedindo que respeite o descanso dela, corrigiu Gabriela firmemente. Pode voltar em 2 horas. A tensão entre elas era palpável. A doutora Valbuena deu um passo à frente. Venho tratando Elisa Mendonça há 3 anos. Não preciso de permissão da empregada para fazer meu trabalho. E eu sou responsável pelo cuidado dela 24 horas, respondeu Gabriela sem recuar. Se quer vê-la, pode coordenar com o senhor Mendonça. Foi um erro. A doutora Valbuena sorriu com triunfo. Oh, farei exatamente isso. E enquanto estiver nisso, mencionarei ao senhor Mendonça que está levando sua filha a um charlatão de Vila Madalena que pratica medicina alternativa sem base científica nenhuma. Gabriela sentiu gelo nas veias. O Dr. Solis é certificado e tem 30 anos de experiência. Em métodos que a comunidade médica real considera pseudociência, contra-atacou a doutora Valbuena. Senhora Santos, não sei que jogo está jogando, mas essa menina precisa de tratamento médico real, não esperança falsa e exercícios inúteis. Como os medicamentos que tem dado por 3 anos sem melhoria nenhuma. A pergunta de Gabriela saiu antes que pudesse detê-la. A doutora Valbuena ficou pálida, depois vermelha de raiva. Está questionando minha prática médica? Estou questionando por que uma criança de 7 anos precisa de doses tão altas de sedantes, respondeu Gabriela, decidindo que já era hora de enfrentar essa batalha. Porque sem eles, a paciente sofreria ataques de pânico dolorosos constantemente, respondeu a doutora Valbuena entre dentes, algo que saberia se tivesse alguma educação médica real, em vez de experiência de mãe cuidando de filho doente. O golpe baixo fez Gabriela recuar como se tivesse sido esbofeteada. A doutora Valbuena sorriu com crueldade. Sim, investiguei sua história. Gabriela Santos, mãe solteira de Recife, cujo filho morreu de complicações de autismo aos 9 anos. Muito triste, mas isso não a qualifica para tratar a filha de Rodrigo Mendonça. Gabriela recuperou a compostura com esforço heróico. Tem razão, não tenho diploma médico. Mas sei reconhecer quando um médico
se preocupa mais com o cheque mensal que com o paciente. As palavras saíram como veneno. A senhora tem mantido Elisa fraca e dependente porque assim garante seu trabalho. Cada visita mensal, cada receita, cada avaliação que não mostra progresso é dinheiro no seu bolso. Como se atreve? A doutora Valbuena levantou a mão como para esbofetear Gabriela, mas parou, respirou fundo, recuperando a compostura profissional. Isso não vai ficar assim. O senhor Mendonça saberá que sua filha está sendo tratada por incompetentes. E quando Elisa sofrer uma recaída por seus exercícios milagrosos, estarei lá para dizer: eu avisei. Foi embora com pisadas furiosas que ecoavam no mármore. Gabriela ficou tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Havia cruzado uma linha e não havia volta. A doutora Valbuena pressionaria Rodrigo. Rodrigo investigaria mais profundamente e, eventualmente, tudo explodiria. Precisava acelerar o plano. Elisa precisava estar forte o suficiente para revelar a verdade antes que as mentiras e acusações os afundassem todos. Naquela noite, depois que Elisa jantou, Gabriela fez algo que vinha adiando. Ligou para um contato dos tempos de Recife, uma jornalista investigativa chamada Gimena, que se especializava em expor corrupção médica. Gimena, preciso de um favor. E é perigoso. Depois de explicar a situação com cuidado de não revelar o segredo de Elisa, Gimena assobiu baixo. Mendonça Farmacêutica é empresa enorme. Se há algo podre lá, será notícia nacional. Por isso preciso que investigue a doutora Valbuena, pediu Gabriela. As finanças dela, conexões com a Mendonça Farmacêutica, qualquer queixa ou processo de má prática. Algo não cheira bem. Gimena prometeu indagar discretamente. Mas, Gabriela, toma cuidado. Gente com esse tipo de poder e dinheiro não joga limpo. Se descobrirem que está investigando, podem te machucar. É tarde demais para ser cuidadosa, respondeu Gabriela, olhando pela janela para a cidade que brilhava indiferente aos dramas humanos. Isso já está em movimento. Só quero garantir que quando explodir, Elisa esteja segura. Desligou e voltou ao quarto da menina, onde ela fingia dormir. Mas Gabriela sabia que estava acordada. Elisa, sei que está acordada. A menina abriu os olhos. Vamos ficar bem? Perguntou com voz muito pequena. Gabriela se sentou na beira da cama. Vou fazer uma promessa. Aconteça o que acontecer, estarei aqui. Não vou te deixar sozinha nisso. Elisa se sentou e a abraçou com força, que denunciava o quanto estava assustada. E se papai descobrir que posso falar e ficar bravo? Então enfrentaremos a raiva dele juntas, prometeu Gabriela. Lá em cima, no escritório, Rodrigo Mendonça lia o relatório de antecedentes que Batista acabara de entregar sobre Gabriela Santos. Era decepcionantemente normal. Mãe solteira, sem antecedentes criminais, sem conexões suspeitas. Seu filho Juliano havia morrido de complicações de autismo num hospital público. Ela havia trabalhado em empregos casuais depois para sobreviver. Não havia nada que sugerisse conspiração ou motivos ocultos, o que fazia Rodrigo se sentir pior por tê-la investigado. Gabriela era exatamente o que parecia, uma mulher que havia sofrido perda terrível e queria ajudar outra criança. Não havia agenda oculta, não havia plano mestre, só bondade humana simples, algo que Rodrigo havia esquecido que existia. Fechou o arquivo se sentindo sujo, como se tivesse traído a única pessoa que genuinamente se preocupava com Elisa. Mas a foto de Marina continuava na gaveta, sussurrando acusações. Alguém sabia a verdade sobre aquele dia. Alguém sabia que Rodrigo havia pressionado Marina até o limite, e esse alguém planejava usar esse conhecimento. Rodrigo não sabia quem, por quê ou quando atacariam. Só sabia que a tempestade se aproximava. E quando chegasse, arrastaria todos. Ele, Elisa e a babá inocente que havia cometido o erro de se envolver com a família Mendonça. O relógio marcava meia-noite quando tudo mudou. O alarme da mansão disparou, penetrante no silêncio noturno. Rodrigo correu para o quarto de Elisa com o coração martelando de terror. Encontrou Gabriela já lá, de pé, entre a cama de Elisa e a janela onde alguém havia quebrado o vidro. No chão,
Entre fragmentos de cristal, havia uma pedra embrulhada em papel. Rodrigo a pegou com mãos tremendo e leu a mensagem escrita com letras recortadas de revista. A verdade vai sair. Se prepare. A polícia foi embora às 3 da madrugada, depois de tomar depoimentos, fotografias e promessas vazias de investigar exaustivamente. Rodrigo sabia como funcionava. Pagaria por vigilância privada e a vida continuaria. Mas algo havia mudado naquela noite. Enquanto limpavam os vidros quebrados do quarto de Elisa, a menina não disse uma palavra. Só observava o pai e Gabriela se moverem ao redor de seu espaço, protegendo sua bolha. E algo em seus olhos de 7 anos parecia muito mais velho. Quando finalmente ficaram sozinhas, Elisa falou: "Gabriela, quero falar. Não era pedido, era declaração. Querida, já estamos trabalhando nisso." Começou Gabriela, mas Elisa a interrompeu com voz firme que nunca havia usado. "Não, quero falar agora. Quero que papai me ouça. Quero que tudo isso termine." Suas mãos tremiam. "Tenho medo que alguém nos machuque por causa do segredo dele." Gabriela sentiu o coração se partir. Essa menina havia carregado o peso do mundo por 3 anos, e finalmente o peso era demais. "Tudo bem", disse suavemente. "Então é hora. Mas tem que ser do jeito certo. Confia em mim?" Elisa assentiu com lágrimas correndo pelas bochechas. "Confio em você mais que qualquer pessoa no mundo." Na manhã seguinte, Gabriela solicitou reunião urgente com Rodrigo. Ele a recebeu no escritório com olhos vermelhos de não dormir. "Quão grave é isso?" perguntou sem preâmbulos. "Estamos em perigo real." Gabriela se sentou sem esperar convite. "Senhor Mendonça, preciso contar algo sobre Elisa, e preciso que escute sem interromper até eu terminar." Rodrigo se tensou imediatamente. "O que há com minha filha? Está doente, piorando?" "Está melhor", disse Gabriela, e viu a confusão no rosto de Rodrigo. "Muito melhor do que qualquer um imagina. Mas antes de explicar, preciso que entenda o porquê. Preciso contar o que Elisa me disse sobre o dia do acidente. Tudo." E então, com permissão de Elisa dada na noite anterior, Gabriela narrou a história completa. Contou sobre a briga, sobre as ameaças de tirar Elisa, sobre a ligação telefônica durante a direção que distraiu Marina. Contou sobre como Elisa acordou no hospital e escutou Rodrigo falando com o advogado sobre controlar a narrativa. E, finalmente, contou a parte mais difícil: como Elisa havia decidido que seu silêncio era sua única arma contra o pai, que culpava pela morte da mãe. Rodrigo escutou tudo sem se mover, quase sem respirar. Quando Gabriela terminou, o silêncio no escritório era tão denso que podia ser cortado. Finalmente, Rodrigo falou com voz que Gabriela mal reconheceu. Minha filha me odeia tanto que desperdiçou 3 anos da vida só para me castigar." Não era pergunta retórica, era percepção devastadora. "Ela não te odeia", corrigiu Gabriela gentilmente. "Está machucada e confusa e tem 7 anos tentando entender por que o mundo explodiu. Mas, Sr. Mendonça, há mais." Rodrigo levantou os olhos com lágrimas brilhando. "O que poderia ser pior que isso?" Gabriela respirou fundo. "Elisa pode falar. Pôde falar o tempo todo." O mundo parou. Rodrigo piscou 1, 2, 3 vezes. "O quê?" "Sua filha não é muda", repetiu Gabriela. "No começo foi trauma psicológico genuíno, mas eventualmente recuperou a voz e escolheu fingir. Nos últimos 2 meses, o Dr. Solis e eu temos ajudado ela a reconstruir a força vocal em segredo. Está pronta, Sr. Mendonça. Sua filha está pronta para falar." Rodrigo se levantou tão bruscamente que a cadeira caiu no chão. "Estão me dizendo que minha filha fingiu ser muda por 3 anos? Sua voz subia a cada palavra. "E vocês sabiam e não me disseram?" A raiva era compreensível, mas Gabriela não recuou. "Não era meu segredo para contar. Era de Elisa. Ela precisava chegar a esse ponto sozinha." "É uma criança", gritou Rodrigo. "Não pode tomar essas decisões. Vocês me fizeram pensar." A voz se quebrou. "Meu Deus, os médicos, as terapias, os milhões gastos, tudo foi mentira." Se deixou cair contra a mesa. "Minha filha realmente me odeia tanto assim."
O homem mais poderoso na indústria farmacêutica brasileira chorava como criança quebrada. Gabriela se aproximou, pondo mão gentil no ombro. Sua filha está com medo de você. Está brava com você. Mas não te odeia. Se te odiasse, não estaria pronta agora para revelar a verdade. Está pronta porque quer conhecer o pai, o homem real, não a caricatura. E está pronta para que você a conheça, a menina corajosa que sobreviveu a uma perda impossível. Rodrigo ergueu os olhos com o rosto destruído. Como? O que faço agora? Pela primeira vez desde que Gabriela o conhecia, Rodrigo Mendonça não tinha plano, não tinha controle, não tinha respostas. Era só um pai quebrado diante da magnitude de seu fracasso. Desce comigo, disse Gabriela. Elisa quer te mostrar algo. Desceram em silêncio ao quarto de Elisa. A menina estava sentada na cama com o Dr. Solis de pé ao lado. Quando Rodrigo entrou, Elisa o olhou com mistura de medo e determinação de partir o coração. Oi, papai, disse. A voz foi um sussurro trêmulo, mas claro como cristal. Rodrigo não confiava na própria voz para responder. Só assentiu. O Dr. Solis falou suavemente. Elisa, tem certeza? A menina assentiu. E então, pela primeira vez em 3 anos, Elisa Mendonça falou claramente. Foi devagar, trêmulo, e claramente custava trabalho depois de tanto tempo, mas as palavras saíram. Sempre pude, papai, disse Elisa, e começou a chorar também. Me desculpa muito. Deu 4 passos trêmulos que a separavam do pai. Rodrigo caiu de joelhos para ficar na altura dela, com lágrimas correndo sem controle pelo rosto. Filha, minha filha, fiz isso porque estava brava com você, confessou Elisa entre soluços. Porque culpei você que mamãe morreu. Porque queria que sofresse como eu sofria. Rodrigo abraçou Elisa com desespero, de homem se afogando. Eu sei, me desculpa tanto. Pai e filha choravam juntos. 3 anos de dor e segredos finalmente saindo como rio transbordado. Gabriela e o Dr. Solis se retiraram discretamente, deixando-os sozinhos com o reencontro. Quando finalmente se separaram, Rodrigo tomou o rosto de Elisa entre as mãos. Tem razão em me culpar. Eu matei sua mãe, não com as mãos, mas com as palavras, meu controle, meu ego. Sua voz era pura honestidade brutal. Empurrei ela até não ter escolha senão fugir. E quando tentou ir embora, persegui ela até no escape. Esse acidente é culpa minha e vou carregar até meu último dia. Mas, papai, eu também tenho culpa, chorou Elisa. Se não tivesse fingido ser muda, talvez você... Rodrigo a interrompeu firmemente. Não, isso não é culpa sua. Você é uma criança que perdeu a mãe e não sabia como processar essa dor. Eu sou o adulto que devia ter sido melhor. Beijou a testa de Elisa. Pode me perdoar algum dia? Elisa pensou sobre isso com seriedade, que não deveria ter aos 7 anos. Não sei se posso te perdoar ainda, mas quero tentar conhecer você, o papai de verdade. Rodrigo assentiu, aceitando que isso era tudo o que merecia e mais do que esperava. Então vamos começar hoje, sem segredos, sem mentiras. Só você e eu, aprendendo a ser família de novo. Nas semanas seguintes, a mansão Mendonça se transformou. Rodrigo reduziu suas horas de trabalho pela metade, algo que horrorizou sua diretoria, mas que ele declarou inegociável. Toda tarde, chegava em casa às 5 para jantar com Elisa. Falavam às vezes sobre coisas triviais como dinossauros e futebol, às vezes sobre coisas difíceis como Marina e o acidente. A doutora Valbuena foi demitida depois que a investigação de Jimena revelou que havia estado supermedicando Elisa para garantir sua dependência do tratamento. Pior ainda, recebia comissões da Mendonça Farmacêutica por cada prescrição, conflito de interesse massivo que a imprensa destroçou. Rodrigo, horrorizado que sua própria empresa fosse cúmplice, lançou auditoria interna completa e demitiu 3 executivos envolvidos no esquema. Elisa começou fonoaudiologia intensiva legítima. Em 3 meses podia falar sem ajuda. Em 6 cantava. O dia que cantou sua primeira canção de ninar desde o acidente, pai e filha choraram de felicidade.
Rodrigo gravou o momento em vídeo e guardou como sua posse mais preciosa. Mas nem tudo era fácil. Havia dias onde Elisa lembrava algo que Marina costumava fazer e ficava brava com Rodrigo de novo. Dias onde Rodrigo via Marina no rosto de Elisa e a culpa o dominava. Nesses dias, em vez de se esconder no trabalho ou álcool como antes, Rodrigo se sentava com a filha e conversavam, às vezes com lágrimas, às vezes com raiva, mas sempre com honestidade. O mistério de quem havia enviado as fotos e ameaças nunca se resolveu completamente. Rodrigo suspeitava de competidores corporativos que abandonaram o plano quando viram que ele voluntariamente estava limpando sua empresa. Elisa achava que talvez tivesse sido a vovó Isabel, mãe de Marina, que queria que a verdade saísse. Gabriela acreditava que não importava. O objetivo havia sido cumprido, não importa quem o iniciou. Quanto a Gabriela, Rodrigo lhe ofereceu cargo permanente com salário que a faria financeiramente segura para a vida. Mas ela declinou gentilmente. Meu trabalho aqui terminou, explicou. Elisa tem o pai de volta. Precisava de mim para chegar aqui, mas agora precisa de espaço para construir a nova relação com você sem que eu seja intermediária. Elisa chorou quando Gabriela arrumou as coisas. Não quero que vá embora. Você é como minha segunda mãe. Gabriela a abraçou forte. E você sempre será especial para mim. Mas, minha menina, seu papai precisa de você e você precisa do seu papai. Estarei a uma ligação de distância, sempre. Deu um presente, uma foto emoldurada de Marina que havia encontrado, onde ela sorria na clínica da cidade Tiradentes, cercada de crianças que havia salvado. Sua mãe era heroína, disse Gabriela, não por se casar com um homem rico ou viver numa mansão, mas por escolher salvar vidas mesmo quando custava tudo. Agora você tem que escolher que tipo de heroína será. Elisa olhou a foto por longo tempo. Quero ser como ela. Quero ajudar pessoas. Gabriela sorriu. Então já está no caminho certo. Um ano depois do dia que Gabriela tocou a campainha da mansão Mendonça, Elisa celebrou seu 8º aniversário. Não foi festa extravagante em salão de luxo, foi piquenique no Ibirapuera. A vovó Isabel, o Dr. Solis e Gabriela, que veio especialmente para o evento. Jogaram futebol, comeram bolo e pela primeira vez em anos se sentiram como família. Naquela noite, enquanto Rodrigo colocava Elisa para dormir, a menina perguntou: "Papai acha que mamãe estaria orgulhosa de nós?" Rodrigo pensou cuidadosamente antes de responder. "Honestamente, acho que sua mãe ainda estaria furiosa comigo por tudo que fiz de errado." Sorriu tristemente. "Mas acho que estaria orgulhosa de você por ser corajosa, por escolher sarar em vez de ficar na dor." "E de você?" insistiu Elisa. Rodrigo engoliu seco. "Ainda estou tentando, mas cada dia procuro ser versão melhor do homem que era." Beijou a testa de Elisa. "E tenho a melhor professora. Você me ensina cada dia o que significa ser corajoso e honesto." Elisa sorriu com um sorriso que iluminava o rosto. "Te amo, papai." Eram palavras que Rodrigo não escutava há 3 anos. Palavras que pensou nunca mais ouviria. "Eu também te amo, filha. Mais do que as palavras podem dizer." Apagou a luz e ficou na porta por um momento, vendo a filha adormecer. Uma filha que havia perdido e encontrado de novo. Uma filha que lhe havia ensinado que às vezes o maior ato de amor é admitir seus fracassos e fazer o trabalho duro de mudar. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento na Bela Vista, Gabriela olhava uma foto no celular. Elisa correndo feliz no parque com Rodrigo perseguindo, ambos rindo. Pensou em Juliano, seu filho, que nunca teve chance de correr assim. Pensou em Marina, que deu a vida lutando pelo que acreditava ser certo. E pensou em si mesma, uma babá do interior que havia ajudado a salvar uma criança, não de mudez física, mas de prisão emocional. "Conseguimos, Juliano", sussurrou para a foto do filho na mesa de cabeceira. "Ajudamos outra criança a viver de novo." E embora o filho não pudesse responder, Gabriela sentiu no coração que ele estaria orgulhoso, que toda sua dor, toda sua experiência cuidando de Juliano havia servido para algo maior, havia dado propósito à sua perda.
A história da família Mendonça eventualmente vazou para a imprensa, mas não como escândalo, como história de redenção. Rodrigo deu entrevistas honestas sobre abuso emocional, perda e cura, estabeleceu fundação em nome de Marina para fornecer atendimento médico gratuito em clínicas como onde ela trabalhava. E todo ano, no aniversário de sua morte, ele e Elisa visitavam a clínica na cidade Tiradentes para servir comida e conversar com famílias. Elisa cresceu para se tornar médica, especializando-se em psiquiatria pediátrica. Sua experiência pessoal a fez excepcionalmente empática com pacientes com mutismo seletivo. Tratava cada criança não como caso médico, mas como pessoa completa, lembrando sempre como Gabriela havia visto ela. E no consultório, em vez de diplomas pomposos, pendurava 2 fotos, uma da mãe na clínica e uma de Gabriela, abraçando-a no dia que finalmente falou de novo. A lição que Elisa carregou a vida toda foi esta: as pessoas mais quebradas, às vezes precisam se quebrar mais antes de poder sarar. Seu papai precisou ver as consequências devastadoras de seu controle antes de poder soltar. Elisa precisou chegar ao fundo da dor antes de poder escalar rumo à luz. E juntos precisaram perder tudo antes de descobrir o que realmente importava. Não foi conto de fadas. Algumas cicatrizes nunca sararam completamente. Rodrigo nunca parou de carregar culpa pela morte de Marina. Elisa nunca esqueceu os anos que perdeu naquele silêncio. Mas aprenderam que sarar não significa esquecer ou apagar o passado. Significa carregar suas cicatrizes com dignidade e escolher cada dia construir algo melhor com os pedaços quebrados. E em algum lugar, Gabriela Santos continuou sendo babá. Não em mansões nem com famílias ricas, mas em hospitais públicos como voluntária, ajudando mães que, como ela uma vez, não sabiam como cuidar de crianças com deficiências. Recusou ofertas de dinheiro ou fama, porque nunca havia sido sobre isso. Havia sido sobre honrar a memória de Juliano, fazendo por outros o que teria querido que outros fizessem por ela. O dia que Elisa se formou em medicina, Rodrigo procurou Gabriela na multidão. Quando seus olhos se encontraram, não precisaram de palavras. Ele assentiu em agradecimento. Ela sorriu em reconhecimento. Ambos entenderam. Haviam sido parte de algo raro e lindo. Um milagre não de medicina, mas de amor persistente o suficiente para atravessar mentiras, dor e segredos. Porque no final a história da menina que fingiu ser muda e do pai que finalmente aprendeu a ver não foi sobre a capacidade de falar. Foi sobre encontrar coragem para deixar para trás o que te machuca, mesmo quando esse peso se tornou familiar. Foi sobre escolher verdade em vez de conforto, perdão em vez de vingança e amor em vez de orgulho. E foi sobre entender que, às vezes, os heróis não usam capas nem têm superpoderes. Às vezes, são babás do interior com corações quebrados, mas espíritos inquebrantáveis, que veem a criança por trás do diagnóstico e se recusam a desistir, mesmo quando todos os outros já desistiram. Esses são os heróis que verdadeiramente mudam o mundo. Uma vida, uma família, um coração quebrado curado de cada vez. Fim. Gostou dessa história? Você acha que Elisa fez certo em fingir ser muda por tanto tempo? Me conta nos comentários seu nome e de onde nos escuta. Fico feliz em ter aqui comigo. Um grande abraço e até a próxima.